Você vai ver a seguir os mais arrepiantes acidentes aéreos da história. É verdade que o grande avanço da tecnologia tem permitido às companhias aéreas proporcionar mais conforto e segurança aos seus clientes. Contudo, apesar dos rígidos padrões de segurança que devem ser seguidos, acidentes acontecem, mesmo que raramente, alguns com proporções enormes, fazendo centenas de vítimas fatais, outros não deixando sequer sobreviventes. Veja. Às 21 horas do dia 19 de agosto de 1980, o voo 163 saudita decolou do aeroporto de Riad, na capital da Arábia Saudita, e começou a subir. Não demorou muito para que as coisas começassem a dar errado. 7 minutos após a decolagem, iniciou-se um incêndio no compartimento de carga traseiro. Depois de muita desinformação e desentendimento entre os tripulantes, 5 minutos e meio depois, os pilotos decidiram retornar ao aeroporto. Os 3 membros da tripulação eram considerados inexperientes e pilotos abaixo da média. Talvez um dos principais ingredientes da receita de um desastre. Com o fogo já se alastrando pela aeronave, e com permissão de pouso, o capitão, que parecia não ter noção da gravidade do problema, aterrissou a aeronave suavemente seguindo todos os protocolos de um pouso normal. Nem parecia um pouso de emergência. Quando finalmente o avião parou, o fogo estourou pela parte superior da fuselagem. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio, mas uma fumaça tóxica se espalhou por todo o avião, e todas as 301 pessoas que estavam a bordo perderam suas vidas. No dia 3 de março de 1974, o voo 981, operado pelo DC-10 da Turkish Airlines, decolou do aeroporto Orly de Paris, com 346 pessoas a bordo, com destino a Londres. No entanto, o cenário do desastre já estava montado. O carregador de bagagem, que carregou o voo 981, não tinha ideia que, quando fechou a porta de carga, ela não se trancou corretamente. Havia placa com instrução, em inglês e turco, mas o carregador não falava essas línguas. 7 minutos após a decolagem, quando a aeronave subia a 11.000 pés, a porta de carga se abriu violentamente, causando uma explosão. O dano foi tão grave que os pilotos não conseguiram mais recuperar o controle da aeronave. O avião bateu na floresta de Ermenonville, ficando imediatamente claro que todos os 346 passageiros haviam morrido. A aeronave ficou totalmente destruída. No dia 12 de novembro de 1996, o Boeing 747-168B, operado pela Saudi Arábia, partiu do Aeroporto Internacional de Nova Delhi, na Índia, em direção à Arábia Saudita. O voo tinha 312 pessoas a bordo. A segunda aeronave que se aproximava de Nova Delhi era o voo KZA-1907, o Ilyushin Il-76TD, operado pela Kazakhstan Airlines. O voo KZA-1907 era fretado e levava 37 pessoas ao todo. O controlador solicitou ao Boeing 747 a se manter a 14.000 pés, e efetivamente foi o que aconteceu. Já o KZA-1907 voava a 23.000 pés e solicitou descida. O controlador autorizou o voo a descer até 15.000 pés, ficando ainda 1.000 pés acima do 747. Porém, a tripulação do Il-76 se enganou e desceu também a 14.000 pés, altitude não autorizada. Ali estava montado o cenário de mais uma catástrofe, mas o controlador não teve como saber devido às limitações de seus aparelhos. Uma única testemunha afirmou ter visto uma grande explosão em uma nuvem. Devido à violência do impacto, não houve sobreviventes. 349 pessoas morreram nesse acidente, um dos maiores desastres da história da aviação. Na noite do dia 12 de agosto de 1985, o voo 123 da Japan Airlines partiu do aeroporto de Tóquio com destino a Osaka. 7 anos antes, essa mesma aeronave, um Boeing 747, sofreu danos durante um pouso mal sucedido. Apesar dos danos, a aeronave foi restaurada e voltou ao serviço. Porém, naquela data, 12 minutos após a decolagem, a cerca de 24.000 pés, o voo 123 sofreu uma rápida descompressão. As investigações concluíram que a descompressão foi causada por um reparo defeituoso. Aqueles reparos feitos anteriormente não resistiram
apresentando rachaduras, fazendo com que o voo ficasse incontrolável. Então, menos de 45 minutos após a decolagem, a aeronave carregada, com 524 passageiros e tripulantes, caiu em um cume do Monte Takamagahara. O desastre custou a vida de 520 pessoas, deixando apenas 4 sobreviventes. A data era 27 de março de 1977. O aeroporto de Los Rodeos, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, tornava-se palco do acidente aéreo, com o maior número de vítimas fatais da história. Após um atentado à bomba, atingir o aeroporto de Las Palmas, em Gran Canária, o qual seria o destino final de duas aeronaves Boeing 747, um da companhia holandesa KLM e o outro da companhia norte-americana Pan. Os dois jumbos tiveram seus voos redirecionados para a ilha Tenerife, cujo aeroporto era bem menor. Não bastasse a mudança, o local, que recebeu outros 3 aviões naquela tarde do acidente, era muito propenso a nevoeiro, o pavor de qualquer tripulação. Essas aeronaves precisavam aguardar naquela pista, até receberem autorização para decolarem rumo ao aeroporto de Las Palmas. O avião da KLM foi autorizado a decolar primeiro. O outro Boeing da Pan deveria sair da pista principal para a pista de manobra, deixando o espaço livre para o KLM. No entanto, ele errou a saída, e no momento em que o avião da KLM aplicou potência aos motores para a decolagem, havia uma neblina muito forte, e o avião da Pan ainda não tinha liberado a pista principal. Quando os pilotos da KLM avistaram o outro Boeing, já muito próximo, a pouco mais de 100 metros, tentaram forçar a decolagem, mas o avião não tinha velocidade suficiente, então a cauda e o trem de pouso do KLM se chocaram com o Pan, caindo logo em seguida. Todos os 234 passageiros e 14 tripulantes daquele avião morreram. Das 396 pessoas do Boeing da Pan, apenas 61 conseguiram sobreviver. No final das contas, uma série de erros como falha na comunicação via rádio, falta de compreensão por parte tanto das tripulações quanto dos controladores, e a forte neblina resultaram no acidente aéreo, com mais vítimas fatais da história, totalizando 583 mortos. Então, meus amigos, mesmo depois de relatar todos esses arrepiantes desastres, ainda vale a pena ressaltar que as aeronaves são desenvolvidas com muita tecnologia para minimizar ao máximo as chances de falhas. Portanto, o avião ainda é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo. Obrigado por estar aqui com a gente. Continue nos acompanhando, pois o nosso objetivo é sempre preparar conteúdo que acrescente valores e conhecimento aos nossos telespectadores. Então avisa para os amigos que os maiores desastres aéreos da história tá no top 5.